Mitamba, Tecomba, Laporte, espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais este vídeo. Hoje nós veremos 8 cidades brasileiras que têm o nome de origem Guarani ou Tupi-Guarani. Eu fiz uma ampla pesquisa e consegui encontrar 8 cidades. Por que só 8? Existem inúmeras cidades brasileiras com nome em Tupi-Guarani ou Guarani, mas assim, as traduções são muito polêmicas, são vários tipos, então eu tive que estudar cada uma das palavras, entender o erro às vezes de tradução, ou às vezes a adaptação para o português, né? Então são algumas cidades intrigantes que eu achei aqui. Por exemplo, uma das cidades tem vários, que podem ser vários significados. O que mais se encaixou ao Guarani que eu entendo e que eu ensino, eu consegui colocar aqui a tradução dela e a explicação do nome dessa cidade. Como sempre, eu trouxe aqui a minha colinha. Como eu disse, todos os nossos vídeos nós teremos as anotações para nos guiarmos, que seria estilo um roteiro. E sem mais delongas, acompanhe aí comigo os 8 nomes das cidades que veremos hoje aqui em Guarani ou Tupi-Guarani. A primeira cidade que eu escolhi para falarmos a respeito dela hoje, que tem o nome em origem Tupi-Guarani, é uma cidade do estado de São Paulo. Eu fico bem próxima dessa cidade aqui, não tão próxima, né? Mas é uma cidade provavelmente muito linda, não conheço, mas o nome eu sei. E aqui está o nome dessa cidade, chama-se Araçatuba. Araçatuba. Araçatuba provavelmente é uma adaptação do português para essa tradução, logicamente que o Guarani não seria assim, né? Vamos entender primeiro por que esse nome, né? Vamos associar as palavras. E eu fiz a minha associação primeiro e tirei uma conclusão e depois eu fui pesquisar se era isso mesmo na tradução deixada aqui pelos brasileiros, pelos estudos, e correspondeu bastante. Então, vamos analisar o nome da cidade. O que é Araçá? Em Guarani, no nosso Guarani, Araçá é goiaba, é a fruta goiaba. Araçatuba. Araçatuba. Primeiramente, eu fiz a alusão de que fosse, porque tipo Araçá e separei o tuba, né? Tuba, tuva. Talvez eu imaginei que fosse pai de goiaba, mas a goiaba não tem pai, né? Então, o que eu imaginei que fosse? Araçatu, né? Araçatu, araçá quer dizer goiaba, e tu é o plantio, né? A roça, o lugar onde tem muita goiaba. Seria isso, né? Araçatu, porque em Guarani não tem a diferença do... Aqui no Brasil acho que tem, o araçá é diferente da goiaba, né? Para nós é tudo goiaba. Então eu fiz essa tradução, Araçatu, se referindo ao lugar onde tem muitos araçá, né? Ou talvez fosse a roça de araçá, ou lá no Paraguai se fazia muito pomar de araçá onde nós morávamos, né? Então nós entrávamos assim, tinha aquele pomar de goiaba, aquele plantio enorme de goiaba, né? Então eu imaginei que fosse isso, e buscando nos estudos, nos sites do Google ali, dando Google, né? Eu encontrei que realmente é isso, né? Lugar onde há muito araçás. Então seria isso o nome da primeira cidade que nós estudamos aqui, Araçatuba, que estudando a origem da palavra e o nome da palavra, nós conseguimos classificar como Araçatu, que quer dizer lugar onde há muita goiaba ou lugares de muita goiabas. O segundo nome também, a cidade que fica aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, chama-se Araraquara. Essa aqui já foi bem mais fácil de deduzir. Arara é um pássaro, né? O pássaro arara, e quara seria onde ela se esconde, ou ninho. Provavelmente seria o ninho da arara, né? Araraquara, ninho da arara, ou o lugar onde ela se esconde. A próxima cidade também fica em São Paulo e o nome dela é Jundiaí, especificamente onde eu moro, em Jundiaí, São Paulo. Jundiaí também é um nome em Guarani, né? Esse aqui também foi bem fácil mesmo de deduzir, pelo nome do peixe, que é Jundiá, e o U quer dizer água, só que nós temos ela aqui traduzida ao português, que ficaria como Jundiaí, mas o nome original seria Jundiaí, né? Esse Jundiá provavelmente também é traduzido ao português, porque no nosso Guarani o peixe Jundiá nós chamamos de Nhurundiá. Nhurundiá. Nhurundiá quer dizer rio do bagre.
Nhurundiá seria bagre, o peixe bagre que nós conhecemos, e seria o rio, né? Então seria Rio do Bagre ou Rio Bagre, algo assim, o nome dessa cidade. A próxima cidade nossa é Itatiba. Itatiba também fica no estado de São Paulo, é uma cidade próxima aqui de Jundiaí. E essa aqui também não foi muito difícil de deduzir o significado, apesar de ser um pouco controversa a tradução de Araçatuba, por exemplo, que não tem nada a ver com Tiba e Tuba, né? São duas coisas diferentes usadas para o mesmo término. Mas essa aqui ficou mais fácil de traduzir, que Itá, né? Itá quer dizer pedra e Ti é lugar, ou seja, montura, monte, né? Então seria lugares de muitas pedras, seria Itatiba. Talvez numa tradução mais próxima ali seria Itatã, né, que seria Itatã, vou deixar aqui escrito, né? Itatã quer dizer lugares de muitas pedras. E talvez eles usavam ali Itatuba também, que pode ser também uma outra terminologia, mas no nosso Guarani é Itatã. Itatã, então Itatiba vem de Itatã. Próxima cidade nós temos também, e fica aqui no estado de São Paulo, e chama-se Pirapora. Pirapora. Olha, aqui temos várias controvérsias, né, de traduções, né? Porque se fosse traduzir ao pé da letra como está escrito exatamente Pirapora, seria peixe fantasma, né? Seria a primeira tradução de cara que eu faria sem olhar em nada. Mas aí eu fui estudar um pouco mais a fundo e também entendo essa questão da tradução não ser precisa por conta de talvez só ouvirem dizer e tentar escrever ali, né? Inclusive no Paraguai acontece isso. Existe, por exemplo, o nome da cidade onde eu nasci, se chama Ubirarovanã e fizeram com a letra B e não com a letra V, que nem existe a letra B no Guarani, mas colocaram com esse nome. Então, assim, são situações que pode acontecer na tradução, uma controvérsia. Então, Pirapora, vamos lá analisar. Pirá quer dizer peixe, né? Já existe a tradução que é usada aqui, que eles fazem essa tradução e dizem que é o salto do peixe, mas aí então seria Pirapó. Pirá quer dizer peixe e pô quando salta, Pirapó. Eu também pensei que fosse Piraporã, talvez não, na hora da tradução não prestaram atenção para esse detalhe. Poderia ser também peixe bonito, que seria Piraporã, ou Pirapora mesmo, que peixe fantasma. Poderia ter uma lenda ali que existia um peixe fantasma, não se sabe, né? Mas eu ficaria mais com o Pirapó, que seria peixe, o salto do peixe, ou Piraporã, pode ser também, né? Não sabemos, que seria o peixe bonito. Ou o Pirapora, que talvez por algum mito possa ser mais plausível, né? Porque não tem sentido dizer o peixe que salta, né? Não sei se teria tanto sentido. Eu acho que no nome Guarani isso não seria tão marcante, só ali que o peixe iria pular. Então acho que Pirapora faz mais sentido de ser o peixe fantasma. Pode ser até uma lenda que existia um peixe fantasma, vai saber, né? Então ficamos com essas teorias, não sabemos realmente qual é a linha exata da tradução, mas fica aí mais uma dica, mais uma cidade. Vamos ver a próxima cidade? A próxima cidade que eu pesquisei fica no estado de Santa Catarina. Vocês me corrijam se não existe, também não sei, eu digitei lá e achei, deduzindo esse nome, e o nome é Itapoá. Itapoá. A primeira tradução literal que eu faria no nosso Guarani seria Itá e Poá. Poá em Guarani quer dizer sorte, né? Anotem isso, Poá quer dizer sorte. E eu joguei para essa situação, Itapoá, pedra da sorte. Poderia ser uma tradução bem emblemática e mais plausível possível, né? Porque ninguém daria um nome por algo que não fosse tão marcante aquele lugar, né? Aí a outra sugestão poderia ser Itaapuá. Apuá quer dizer redondo, poderia ser uma pedra redonda, mas eu acho que não daria muito sentido a pedra redonda. Quem que daria o nome para um lugar como Pedra Redonda? Mas pode ser, né? Itaapuá.
Aí vem outra que poderia ser também um erro de tradução, que seria Itapuã, que seria pedra que se levanta, ou pedra levantada, pedra em pé, mas também não fica assim tão casada a tradução para o nosso Guarani. Eu ainda fico com a primeira, que seria Itapoá, o nome original mesmo, que seria ali pedra milagrosa, ou pedra da sorte, pedra, sei lá, algo assim, sabe? Pedra da sorte, como existe, por exemplo, a pedra filosofal naquele filme, né? Estilo essas coisas, né? São muito de mitologias, né? E pode ser também Itaporã, traduzido errado, pedra bonita, pedra bela, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, existe uma cidade por nome de Pedra Bela, que traduzindo ao Guarani seria Itaporã, Pedra Bela. Poderia ser também, não sei, né? Mas ficamos com a primeira e a segunda opção, que seria a mais plausível para mim, que seria Itapoá, que seria mesmo a tradução original ali, pedra da sorte, ou pedra da sorte, ou pedra milagrosa, né, digamos assim. E Itaapuá, que seria uma tradução errada de Itaapuá, ou uma abreviação, porque às vezes a gente fala tão rápido que dá a entender que está falando uma coisa, mas é outra, né? Então seria Itaapuá, que seria pedra redonda. Perfeito? Se vocês quiserem mais nomes, deixem aí nos comentários que eu vou pesquisando mais. Lembrando que aqui eu estou respondendo um comentário deixado por um inscrito pedindo que eu fizesse sobre nomes de cidades em Guarani. Perfeito? Vamos para a próxima cidade. A próxima cidade, o de número 7 que nós temos, que é também uma cidade no estado de Santa Catarina, e o nome dela é bem curioso, e de primeira essa eu acertei, só que ela é tão controversa, a tradução dela, por causa das etnias, dos grupos linguísticos dentro dos próprios guaranis que se dividiam. Então, olhando na relação de traduções, eu achei um monte, mas eu já matei de primeira e vou ficar com essa que eu me convenci, nem vou falar as outras, aí depois vocês digitam lá e procuram, que há muitas formas de traduções, mas eu fiquei com essa aqui. E o nome da cidade é Itajaí. Vamos analisar. Ita quer dizer pedra, e Jaí, ou seja, Jaí em Guarani, significa mato, digamos assim. Significa Jaí, quer dizer uma capoeira, um matagal, assim, algo assim, um mato, né? Então Itajaí seria pedra no mato, ou pedra dentro do mato, né? Pedra pelos matos, pelo campo, né? Jaí seria isso. Jaire, existe até uma música paraguaia que chama La Cautiva, aí vocês vão ver o início da música começa assim, Oimeneco pe Jaire, petem guirao nhemiva, fala assim, Jaire quer dizer pelo mato um pássaro que está escondido, né? Depois vocês pesquisam lá, música La Cautiva em Guarani, até o Zezé de Camargo cantou essa música, Zezé de Camargo e Luciano. Então, o mais plausível para mim, eu fiquei com essa tradução, Itajaí quer dizer pedra no mato. Pedra, como eu disse aqui, Ita igual a pedra e Jaí igual a mato, perfeito? Vamos então para a cidade de número 8 e a nossa última cidade aqui, que é a cidade que fica, se eu não me engano é Rio de Janeiro, acho que é Rio de Janeiro, me corrijam aí, eu não anotei aqui, mas a cidade de Ipanema. Eu não sei se é Rio de Janeiro, agora eu não sei, gente, aí não vou também fazer confusão aqui, depois vocês pesquisam onde é essa cidade e me falem também nos comentários, me corrijam. Bom, Ipanema é bem controverso, né? É uma coisa que na tradução original, se fôssemos esmiuçar ali a tradução original do Guarani, seria lembrem-se do que significa água, né? Água. Upá quer dizer toda a água, ou pode ser também uma pergunta. É muito profunda essa tradução. Como que seria uma pergunta? Ipanema, né? Só para vocês terem noção, vamos classificar. Água, pá pode ser toda a água, ou pode ser uma pergunta. Upá quer dizer a água, fazendo uma pergunta. E né, gente, em Guarani quer dizer fedido, de fedor, de mau odor, fedido, de podre.
A tradução mais próxima que eu tentei achar foi lugar de água podre, água fedida, água podre, água contaminada. Ok? Então seria isso Ipanema, lugar de água muito suja, muito fedida, seria isso aí, Ipané, né? Seria toda água fedida. Ipa quer dizer toda água e né fedida. E talvez colocar esse MA no final por alguma forma de linguística diferenciada do nosso Guarani, que tem aí os dialetos diferentes, né? Mas seria isso. Ipanema, quer dizer, toda água podre, toda água fedida. Olha só, né? E às vezes é uma cidade tão bonita e com a origem de um nome tão feio, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, dessa enquete, não é nem uma aula, né? Dessa enquete onde nós fizemos aqui 8 nomes de cidades de origem Guarani, Tupi-Guarani, e eu estou muito feliz por ter descoberto e aprendido mais um pouco sobre a história dessas cidades. Eu até consigo visualizar as histórias, como eles deram nome para essas histórias, para essas cidades, né? E desejo a vocês um ótimo aprendizado, e estamos aqui com o nosso projeto de estar fazendo sempre vídeo. E é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. E só lembrando, a partir da semana que vem eu começarei a postar 3 vezes por dia vídeos curtos no canal. Para todos que quiserem acessar, será um vídeo de manhã, outro ao meio-dia e outro à tardezinha. Serão vídeos um pouco mais curtos, mas com conteúdos para que a gente possa encher o nosso canal e ter bastante detalhes para vocês. E eu vi também que nos meus primeiros vídeos que eu postei, eu falava muito rápido mesmo, assim, tipo, até eu me surpreendi esses dias assistindo a minha falta de experiência de ensinar, e agora estou com mais experiência. Então eu vi um vídeo que eu fiz de 5 minutos que eu posso usar cada tópico que eu apresentei, eram mais ou menos 20 tópicos, de cada tópico eu poderia fazer um vídeo explicativo para vocês. O que vocês acham? Deixem aí nos comentários. Se vocês querem que eu faça de cada tópico um vídeo explicativo, bem explicado mesmo, deixa aí, eu quero um vídeo mais explicativo, com esse comentário, hashtag eu quero um vídeo mais explicativo. E eu estarei postando mais e mais vídeos. É isso aí, gente, boa noite, fiquem com Deus. Falei boa noite porque estou gravando esse vídeo agora à noite. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Fui.